Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 29ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21. Disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, os fariseus se juntaram e enviaram os seus discípulos, tramando colocar Jesus em contradição, junto com os herodianos, um povo que eles odiavam, pois eles trabalhavam para Herodes. E no versículo 17, a gente vê a cilada, a perversidade, através de uma pergunta. Pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Eles sabiam que o povo odiava pagar os duros tributos ao Império Romano. Eles sabiam que o povo odiava estar sob o domínio do Império Romano. Eles sabiam que o povo esperava um libertador que tirasse o povo da opressão do Império Romano. E eles sabiam que se Jesus dissesse que o imposto não era devido, ele seria visto como um traidor, um arruaceiro, um rebelde que incitava o povo contra o Império Romano. Mas Jesus, com a sua sabedoria, com a sua onisciência, exorta eles duramente, perguntando: por que me experimentais, hipócritas? Trazei a moeda do tributo, mostra-me a moeda do tributo. Esta moeda era 1 denário, e o denário equivalia a um dia de trabalho naquela época. O denário equivalia a 1 dracma, que era uma moeda grega. Portanto, Jesus pergunta para eles qual é o desenho, de quem que é esta efígie e esta inscrição. De um lado dessa moeda tinha o rosto do imperador, e do outro lado tinha a imagem do pai do imperador sentado num trono, e ali havia uma inscrição que dizia que ele era uma divindade. Então os fariseus respondem que aquela efígie e aquela inscrição era de César. E Jesus diz a eles: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta deixou eles sem ação, pois Jesus nos ensina a pagar os impostos ao governo, pois assim como nós usamos as estradas, as rodovias, os serviços públicos, naquela época eles também usavam as estradas e todos os serviços públicos oferecidos pelo imperador. Por isso, Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que nós devemos dar a Deus? Tudo é de Deus, meus irmãos, tudo é de Deus, mas nós devemos colocar em primeiro lugar Deus na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos honrar a Deus obedecendo a sua palavra, sendo fiel a Ele,
obedecendo a sua palavra e colocando ele em primeiro lugar em todas as coisas, inclusive devolvendo as primícias que está estabelecida em sua palavra. Então, como que nós damos a Deus o que é de Deus? Entregando a Ele a nossa vida, colocando Ele em primeiro lugar em nossa vida e devolvendo as primícias, honrando Ele, honrando a sua palavra, sendo fiel à sua palavra. Dessa forma, nós damos a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula com a graça de Deus.